Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje um vídeo vai ser mais explicativo sobre o recente acidente que aconteceu em Itaewon, na Coreia do Sul, e eu vou estar tentando transmitir maiores informações possíveis que eu consegui obter através de manchetes coreanas. Em 29 de outubro de 2022, 100 mil pessoas se reuniram no bairro de Itaewon, em Seul, na Coreia do Sul, para aproveitar o festival de Halloween. Como resultado, um grande número de pessoas se reuniu em um beco estreito, resultando em um tumulto generalizado, que causou 156 mortes. Itaewon é um bairro famoso na Coreia do Sul por ter muitos restaurantes internacionais e atrair um grande fluxo de estrangeiros, além de ter muitas baladas e festas noturnas. E segundo testemunhas, há muitos bares famosos por perto do beco e sempre há pessoas vestidas para o Halloween. Para quem não sabe, aqui é Itaewon, onde a novela Itaewon Class apareceu. Localizado a oeste de Hamilton Rochelle, este beco tem apenas 4 metros de largura e 40 metros de comprimento, e há uma descida estreita com degraus em ambas as extremidades. Este beco começa no centro de Itaewon, que é a rua de comidas internacionais, abrindo caminho para a Rua Grande, na saída 1 da estação Itaewon, e por estar próxima à saída 2 também, possui uma estrutura que é inevitável à aglomeração de pessoas. Ao lado do Hotel Hamilton é uma parede externa, e ao lado oposto tinham várias lojas fechadas, o que resultou em uma tragédia maior. De acordo com o relatório do presidente local, foi confirmada que a maioria das 300 vítimas estavam concentradas em um espaço de 5,7 metros de comprimento e 3,2 metros de largura, a partir do início e o final do beco. Ou seja, as vítimas deste caso estavam concentradas em um espaço de apenas 18,24 metros quadrados, com uma densidade próxima de 16,4 pessoas por metro quadrado, que é cerca de 7 vezes mais pessoas do que o máximo de pessoas que pode caber nessa rua estreita. Antes do acidente, era difícil se comunicar com a frente e a traseira devido aos sons sobrepostos de músicas e discursos altos da multidão. Por esta razão, o pessoal localizado no topo do beco, desconhecendo a situação à frente, continuou tentando avançar. Então, em algum momento, a densidade e o congestionamento se tornaram extremos, impossibilitando a passagem e aumentando o caos. De acordo com uma entrevista com os sobreviventes, de 1 hora a 1 hora e meia antes do acidente, eles começaram a ser arrastados pelas multidões, e de 30 a 40 minutos antes do acidente, o fluxo de pessoas parou completamente e foi impossível se mover. Além disso, disse que a comunicação não era possível com uma pessoa em sua volta, e era tão confuso que era impossível de saber o que estava acontecendo. Como resultado, uma grande força foi direcionada para baixo da encosta e a multidão desmoronou. A partir da tarde do dia 29 de outubro, dia do acidente, muitas pessoas do local sentiram perigo devido à constante correria de multidões em ambos os sentidos em condições descontroladas. Às 18h34, 3 horas e 40 minutos antes do acidente, foi recebido o primeiro boletim de ocorrência com menção ao tumulto, e 11 casos de boletins de ocorrência foram divulgados pela polícia até pouco antes do acidente. Todos os relatórios estavam preocupados com o tumulto generalizado, mas a polícia encerrou o caso. Claro que alguns policiais despachados da guarita próxima tentaram ajudar, mas não foi o suficiente para controlar tanta gente. Por outro lado, as condições das ruas para as ambulâncias que responderam ao boletim de ocorrência não eram suaves, e foi dito que só às 23 horas, mais de 40 minutos após o boletim de ocorrência, as ambulâncias conseguiram entrar sob o controle rodoviário da polícia. Porém, com o fluxo, a evacuação para um hospital mais próximo disponível foi adiado. Algumas pessoas acreditam que o acidente não teria ocorrido se as pessoas agissem de maneira ordenada, mas a multidão se tornou fluida devido à superlotação, sendo impossível de se mover de maneira ordenada. A multidão fluida
se move de acordo com as leis físicas, não a ordem social, e é muito vulnerável a acidentes de tumulto generalizado. Um professor da Universidade de Greenwich, do Reino Unido, disse que as pessoas podem se mover livremente até que a densidade da multidão seja inferior a 4 pessoas por metro quadrado. E quando a densidade é maior, o indivíduo não se move à vontade pessoal e já está em perigo. Sem controle no local, era impossível formar uma ordem na multidão, e como a densidade continuou a aumentar à medida que as pessoas se aglomeravam de ambos os lados, parte da multidão desmoronou e as pessoas foram esmagadas. Uma reportagem da CNN disse assim: quando corpos colidem, uma grande quantidade de energia e densidade causa batidas e colapso da multidão. O colapso da multidão é quando qualquer uma pessoa de uma multidão densa cai e cria um espaço vazio, e as pessoas ao seu redor caem e colapsam sob pressão. Asfixia traumática e falência múltipla de órgãos são induzidas naqueles que são atingidos, e no caso de asfixia, se medidas não forem tomadas dentro do tempo áureo de 4 minutos, há grande probabilidade que leve à morte, que foi a principal causa deste desastre. Ressalta-se também que as pessoas não estavam cientes do perigo, mesmo em situações em que a densidade da multidão é muito alta. Provavelmente as pessoas não imaginaram este acidente devido à frequente superlotação de pessoas em metrôs em Seul. De fato, no momento do acidente, quando um estrangeiro escapou escalando muros após estar no meio da multidão, a primeira reação das pessoas próximas foi aplausos pelo ato de chamar a atenção. Foi somente após o acidente que começou a surgir o julgamento de que era uma fuga para a sobrevivência. Testemunhas disseram que, horas após o acidente, algumas pessoas ainda estavam festejando na área, e alguns bares e clubes estavam tocando músicas. Não está claro se os cidadãos e as lojas locais estavam cientes da gravidade do desastre nas proximidades. Eu vou mostrar para vocês essa tabela que mostra a estatística de mortos, em que tivemos 101 pessoas, mulheres, e 55 homens. E fazendo a divisão por idades, nós tivemos 12 pessoas na faixa dos 10, 104 pessoas na faixa dos 20, 31 pessoas na faixa dos 30, 8 pessoas na faixa dos 40 e 1 pessoa na faixa de 50 anos. E entre estes mortos, 26 pessoas eram estrangeiros ou cidadãos de dupla nacionalidade. E o ator e cantor sul-coreano Lee Ji-han, que participou do programa de audição Produce 101, foi uma das vítimas da tragédia. A morte de Lee Ji-han aos 24 anos foi confirmada pela agência de talento 935 Entertainment. Recentemente ele estava participando de uma novela, Today Was Another Namhyun Day. Com pelo menos 156 mortes, este acontecimento tornou-se o incidente mais mortal desde o naufrágio da balsa Sewol em 2014 da Coreia do Sul. Após o acidente, policiais e bombeiros pediram para que as pessoas voltassem às suas casas para garantir o trânsito, porém não deram muita importância e continuaram a beber e curtir festas em bares próximos. Inclusive, tiveram noticiários em que policiais e bombeiros foram confundidos com pessoas fantasiadas, e com isso teve uma falta de controle e falta de noção da gravidade do incidente. Na manhã do dia 30, horas após o desastre, o presidente Yoon Suk-yeol realizou uma reunião de emergência e anunciou que investigaria a causa do acidente. Também anunciou que estabeleceria um período de luto nacional até que o incidente fosse resolvido. O presidente Yoon disse: "Meu coração está pesado e é difícil conter minha tristeza", acrescentando que se sente responsável pela vida e segurança das pessoas. A República da Coreia passou uma semana de luto nacional a partir do dia 30 de outubro e muitas transmissões e eventos foram cancelados ou adiados.